Saúde. O assunto em destaque agora, gente, é o glaucoma. O Conselho de Oftalmologia divulgou esta semana dados que mostram que há um crescimento no número de exames de glaucoma no Brasil. E o Espírito Santo está entre os estados que mais têm diagnóstico, viu? Vamos conversar um pouquinho sobre este assunto? Meu convidado de agora é o Dr. Alexandre Pinheiro. Ele é membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, é professor da UFES, está ao vivo aqui conosco. Bom dia, Alexandre. Bom dia, olá Fernanda, olá ouvintes da Rádio CBN. Seja bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre glaucoma, o que é e como é importante esse diagnóstico? Então, muito importante esse tema, porque o glaucoma é uma doença silenciosa, né? Ele afeta o nervo óptico. E aí a pessoa vai perdendo campo visual sem perceber, até que às vezes com o diagnóstico tardio já perdeu bastante nervo óptico e aí a gente chegou atrasado, né? Então, por isso a importância do diagnóstico precoce. E acomete pessoas de que idade? Então, o glaucoma é uma doença que acomete mais pacientes acima de 40 anos, mas existe o glaucoma congênito, que é o nascimento, o glaucoma juvenil, só que o número maior de pessoas é acima de 40 anos de idade, que é o glaucoma mais comum, que é o de ângulo aberto. E agora existem vários tipos de glaucoma e a gente tem que fazer o diagnóstico precoce com a detecção, o exame, né, da pressão intraocular, o exame da espessura da córnea, o exame do nervo óptico, né, que a gente faz a tomografia de coerência óptica e o exame direto, a retinografia, né, e esses exames são importantes para a gente detectar cada vez mais precocemente o glaucoma. Sem dúvida. Alexandre, e esses exames, eles entram naqueles que a gente faz de rotina, tipo acompanhar a evolução ou não da pressão ocular? O oftalmo geral, quando ele atende o paciente, normalmente ele vai avaliar a pressão intraocular e avaliar o nervo óptico, né, o estado do nervo óptico como está. E aí ele tem que levar em consideração histórico familiar do paciente. Se ele tem um paciente com glaucoma na família, pai, mãe, tios, o paciente é portador de miopia, são fatores de risco que vão se somando. Idade acima de 40 anos, raça, uso de corticoides oral ou tópico nasal. Então, esses fatores de risco para glaucoma são associados, né, na história do paciente, se ele tem uma alteração do nervo óptico e alteração da pressão intraocular. E aí você vai e começa a suspeitar do diagnóstico. E a partir daí se pede os exames complementares. Entendo. A utilização desses medicamentos que você citou, eles levam ao aumento da pressão ocular? O corticoide ele pode levar em pacientes predispostamente, geneticamente predispostos. Então, esses pacientes que têm uma genética para aumento da pressão intraocular com o uso de corticoide, tanto oral quanto tópico, eles têm que medir a pressão intraocular, sim, para saber se aumentou, e aí pode gerar, a gente chama de glaucoma cortisônico, né? O glaucoma associado ao uso de corticoides. Mas isso é para quem faz uso contínuo, prolongado, ou corre o risco, por exemplo, passou por um processo gripal, usou um descongestionante nasal, isso já interfere na sua pressão ocular? Vamos lá, nem sempre interfere na pressão intraocular. Não é todo mundo que usa corticoide que vai ter a pressão intraocular alta. Alguns pacientes vão aumentar. E por curtos períodos de tempo, não é tão importante quanto um paciente que está usando recorrentemente. Por exemplo, você usa um spray nasal 5 vezes por semana. Você usa um creme facial que tenha corticoide todos os dias. Você usa... tem que tomar corticoide oral para algum problema que você tenha de saúde, e aí esse corticoide vai usar mais de um mês. Então você tem que ficar atento a isso. Né? É uma questão importante aí. Entendido. E como você me disse, né, o glaucoma é uma doença silenciosa. Quando é que a gente só vai perceber que a gente está com glaucoma? Quando ela já atingiu um nível de comprometimento da visão ou quando a gente passa por um exame? É mais ou menos isso? As duas coisas, olha lá. Então, muitas vezes, quando ele é diagnosticado precocemente, às vezes a pessoa tem um aumento de pressão intraocular. A pressão intraocular, em média, na população, é até 21. Digamos que você chegou lá no exame, tem 25 de pressão intraocular. E aí você não tem dano no nervo óptico ainda, mas você tem uma córnea mais fina, histórico familiar de glaucoma, miopia. Então, aí vai se juntando as peças para um diagnóstico. Essa pessoa tem um diagnóstico de glaucoma com pressão alta, quer dizer, você achou e não teve dano no nervo óptico ainda, então ela não perdeu visão. A gente vai usar o colírio e vai evitar que ela tenha dano no nervo óptico. Agora, aquele outro paciente que já está com a pressão intraocular de 30,
não sabia que tinha, já perdeu muito o campo visual. Qual que é o problema? Ele vai perdendo o ladinho da visão, assim, digamos assim, você perde lá no canto, fica um pontinho negro. Esses pontinhos negros vão aumentando até chegar na visão central. Existem casos de pacientes que têm a visão tubular no olho, quer dizer, só a área central, e o outro ainda está mais ou menos bem. Então ele vai segurando, achando que está tudo bem, quando ele chega lá no diagnóstico, já perdeu o nervo óptico, e esse nervo óptico ele não volta atrás da sua perda. A gente não consegue recuperar o que ele perdeu, entendeu? Entendido. Bom, e como que é o exame? É um colíriozinho? O exame de pressão intraocular? É. Um colírio para dilatar a pupila? Não. Você usa um anestésico e um corante. Você usa um anestésico para anestesiar a córnea e um corante amarelo para encostar a gente chama de tonometria de aplanação. Essa é a melhor, né? Existe um soprinho, mas ele é mais para screening. Ele serve para você ver quem tem pressão alta, mas ele erra muito, ele aumenta a pressão intraocular da pessoa. Então, em geral, a tonometria de Goldman, que é a de aplanação, é a melhor tonometria. Você vai usar 2 colírios antes e vai aferir a pressão arterial numa lâmpada de fenda. E isso você consegue, com mais precisão, detectar o glaucoma. E aí faz o fundo de olho, tem que também, aí, a partir disso, você quer saber os outros exames também que podem ser falar. Feitos? Você tem que fazer o campo visual e a tomografia de coerência óptica e a medida da espessura da córnea. Esses são os principais exames. Tem também um exame que chama gonioscopia, que você olha o ângulo da pessoa, como é que está, entre a íris e a córnea. Esses exames vão dar uma filmagem de como é que está a pessoa naquele momento. E aí você tem um retrato ali daquele momento. A partir daí você vai seguindo ela, entendeu? Para ver se o nervo óptico piora ou se ele está estabilizado, entendeu? Imagina o nervo óptico como se fosse uma fibra óptica aí, cheia de fiozinhos, ou mesmo um fio de casa. Ele tem milhares de fios dentro dele, pequenos. Esses fios vão se perdendo 1, 2, 3, até perder 10, milhares. E isso vai dar lá na frente um dano no campo visual. Para você ter uma ideia, a gente tem que perder 50% do nervo óptico para a pessoa ter um dano no campo visual. Não. Então, a tomografia de coerência óptica ela é importante, porque ela, às vezes, ela dá um dano de 10%, 20% no nervo e você nem perdeu o campo visual ainda. E você recupera o que você perdeu ou nunca mais? Infelizmente, não recupera. Hoje, com a ciência atual, o nervo óptico é como se fosse um axônio, né, que vai do olho para o cérebro, ele que leva essa informação. Esse tecido é muito nobre, então ele não se recupera. Entendido. Enquanto a gente conversa, Alexandre, os ouvintes estão mandando aqui inúmeras perguntas, viu? E participações, né? E uma delas, é o Vertuani, o Jailson, tá? O Jailson está dizendo assim, olha, que está adorando a entrevista com suas informações, porque no dia a dia de um exame de rotina, ninguém pergunta isso tudo para ele, tá? E ele fala assim, dá um indicativo aí, tem algum sinal, sintoma que eu já posso ter percebido no meu dia a dia? Olha, é difícil, porque, como a gente falou, o glaucoma é uma doença silenciosa, mas se você já tem glaucoma, vai ser a perda do campo visual, né? Você pode tapar o olho e tentar olhar reto, e as laterais, geralmente a lateral do lado de fora da cabeça vai começar a ficar opaca, como se você tivesse desfocado ali, depois até ela ficar escura, entendeu? O Alexandre, não é a visão de frente, é a lateral. Ela Exatamente. Começa comendo os campos laterais, não é isso? Isso, e geralmente é o campo de fora da pessoa, né? A gente fala temporal. Não é o lado do nariz, é o lado contrário que perde primeiro, entendeu? Perfeito. É importante você tapar um olho e o outro, isso até para oftalmo geral. As pessoas às vezes não tapam o olho, tapam o outro para ver como tá, entendeu? Então esse teste de você tapar um olho e olhar para frente, depois tapar o outro e olhar para frente é muito bom, porque a pessoa tem uma ideia de como é que tá a visão dela em cada olho. Tenho mais aqui. Tem vários ouvintes me perguntando, e aí você pode me ajudar, Alexandre, como que é no SUS esse atendimento? A Débora está me perguntando aqui, esse tipo de exame se faz no SUS? Tem um outro aqui o também. Wanderson também, ele pergunta, ele diz o seguinte, a visão dele está formigando muito, fica caindo lágrimas, segundo ele. O que pode ser? Então, isso daí pode ser desde doenças externas, tá dando uma microfonia, tá? Tá desde uma doença externa do olho, quer dizer, tipo uma conjuntivite ou um olho seco, né? O glaucoma normalmente não dá isso que ele está falando, a não ser o glaucoma agudo.
Mas a primeira pergunta é bem importante. Então, ele tem que ir no oftalmo, esse paciente está com lacrimejamento. O acesso pelo SUS tem melhorado muito. A gente tem principalmente as UBAs, né, as unidades básicas de atendimento, que você vai nelas, fala que você tem alguém com glaucoma na família, ou que você é míope, porque você precisa de um atendimento especializado. E dali você vai ser encaminhado. Se o paciente está com uma dor aguda, está com uma dor forte no olho, de nível 8, 9, 10, ele precisa procurar um atendimento de urgência. Onde tem esse atendimento oftalmológico de urgência aqui no estado? No Hospital Evangélico e no Hospital das Clínicas da UFES, aqui em Maruípe, onde eu estou agora. Tá. Então, aí ele consegue ir marcando uma consulta, é isso? Ou é emergência? Não, se for urgência, classificado como urgência e emergência, ele é atendido na hora, durante o dia. Como é que é esse nível 8, 10, Alexandre? É uma dor, assim, né? Vamos botar assim, a dor de parto é 10. Uma dor de cólica renal também 9, 10. O glaucoma é 8, 9, 10. Nossa. É como se fosse uma dor no olho que sobe pela cabeça, entendeu? Entendido. Olha, não param de chegar perguntas. Vamos lá, vamos ajudar esses nossos ouvintes. Alexandre, vou fazer 1 minutinho de repórter CBN. Você fica comigo? Fico. Vamos lá, 1 minutinho. De volta aqui com o Dr. Alexandre Pinheiro, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, professor da UFES, para tirar as últimas dúvidas de vocês aqui sobre glaucoma. Alexandre, eu acho que já é um bom momento de dizer que as pessoas estão interessadas, né? Isso é importantíssimo, não? É importante, porque quanto mais as pessoas entenderem o que é glaucoma e estarem atentos, porque é uma doença que atinge 2% da população em geral, né? E ela está entre as 5 maiores causas de cegueira. Então a gente tem que orientar a população mesmo. Uhum. Isso aí. Vamos responder então aos nossos ouvintes? Ficou aquela sua sugestão, Hospital Evangélico em Vila Velha, Hospital das Clínicas em Vitória, não é isso? E todas as unidades básicas de saúde também, de atendimento, elas podem estar encaminhando, né? O fluxo normalmente é esse, entendeu? Isso que eu falei é para urgências, né? Pacientes com alguma urgência. Uhum. E aí as unidades básicas de saúde vão encaminhar para o especialista, né? Uma determinada área. Olha que perguntinha legal aqui, olha. Quando uso o celular por muito tempo, mais de 30 minutos, minha visão fica turva. Quer comentar? Quero. Então, por que acontece isso? Dependendo da idade da pessoa, ela está começando a ter uma baixa de visão para perto. E se mesmo um jovem, ele pode ficar com espaço de acomodação. Por quê? Se você vai usar o celular por 30 minutos, 1 hora, o ideal é que você faça paradas a cada 20 minutos, ficar 20 segundos olhando para longe. E aí isso vai descansar o corpo ciliar ali, que você quer dizer, tem que olhar para longe, não adianta fechar o olho, entendeu? E olhar para um alvo acima de 4, 6 metros, entendeu? E isso vai relaxar o músculo ali. Então, por que ela fica com a visão embaçada para longe? Porque ela está com a visão focada de perto. Uhum. E aí gera uma falsa miopia de longe. A gente chama de espaço de acomodação, entendeu? Entendido. Então, o ideal é que essa pessoa lembre de piscar ao estiver usando o celular e a cada 20 minutos fique 20 segundos olhando para longe. Tá. Dá pausas, pequenas pausas. E esse uso prolongado aí de celular também traz algum tipo de dano, né? Miopia, estigmatismo? Miopia. Miopia. Em pacientes jovens é um principal fator aí de risco para miopia, aí, o uso de telas, né, por tempo prolongado, além da história familiar. Tem um eletricista aqui, diz que trabalha em obra o dia inteiro. Chega à noite, o olho parece que tem poeira dentro. Ele trabalha à noite Ele trabalha durante o dia em obra. E à noite o olho está muito irritado. Parece que ele está até com conjuntivite. Parece que ele tem poeira no olho, entendeu? Então, o que acontece? Quando você está trabalhando, independente da profissão, você fica no modo atenção. Então você acaba piscando menos. Porque é como se você estivesse correndo de um leão, né? O cérebro não separa disso. Você dirigir à noite, trabalhar, ele está colocando lá, fazendo o trabalho dele com o maior cuidado, ele vai ficar em atenção, o cérebro entra no modo atenção. Então ele vai piscar 5 vezes por minuto, o normal é 20. Então ele tem que lembrar de piscar. Não é só a poeira da obra que entrou no olho dele, ele também tem que lubrificar o olho. E aí o uso do lubrificante também ajuda, né? Óculos de proteção, obviamente, também tem que lembrar, porque às vezes a gente vê muito, a pessoa vai bater um prego na parede, vem uma faísca que entra no olho. Então, use o óculos de proteção. Perfeito.
A última participação. Tem participação da Jane Carla chegando por aqui, doutor. Ela pergunta o seguinte: meus pais têm glaucoma, eu faço exame anual da pressão. Devo fazer outros exames? Tenho 48 anos. Eu acho que assim, importante, se você está medindo a pressão anualmente, já é uma coisa muito boa, perfeito. O exame de fundo de olho que o seu oftalmologista já faz também é muito importante, que ele vai analisar o seu nervo óptico. A medida da espessura da córnea já deve ter sido feita, provavelmente. E uma foto do fundo de olho é legal também, para você registrar aquele momento ali. Não precisa ser anual, pode ser a cada 2 anos, dependendo da idade. Mas é importante a gente ter registrado, entendeu? Para que o nervo óptico vá sendo seguido. Entendido. Alexandre, ainda tem muita gente aqui pedindo ajuda para a rede pública, dizendo que numa unidade básica não é tão simples assim conseguir um especialista que possa trazer um diagnóstico de glaucoma. Qual é a sua dica? Então, realmente a gente tem, assim, você não tem uma oferta ampla de especialistas ideal, mas existe sim. Eu acho que deve existir, procurar unidades diferentes. Às vezes uma unidade não tem o especialista, mas pode indicar outra, entendeu? Depende da cidade que ele está, né? Uhum. Tem cidades que já tem, aqui em Vitória tem, Vila Velha tem. Outras cidades aí estão montando a rede delas. Então, você pode tentar em mais de um lugar. A gente entende da dificuldade, mas existe especialista sim na rede. Ok. Queria te agradecer, viu, pela entrevista e pelas orientações aqui aos ouvintes. É um prazer. Bom dia a todos.